Agora eu vou mostrar para vocês a seção de configurações, o que você consegue alterar em cada lugar ali, para você também conseguir personalizar o seu uso, ou até fazer algumas reconexões, ou fazer algumas integrações por conta própria. Então, quando você entra aqui no Como e vem em configurações, você tem um leque de opções. Então aqui você tem o número do seu celular, o seu e-mail, isso aqui é mais para questão de cadastro e login, só que esse nome aqui é muito importante, esse nome aqui é o que vai ficar no seu usuário. Então, quando alguém te marcar, quando você utilizar a troca ali de usuários, de responsável pelo lead, é esse nome aqui que vai aparecer, tá? O menu, você consegue alterar a visualização desse menu por aqui também, né? O menu esquerdo clássico, que é esse menu esquerdo aqui, ou o novo menu. Eu não recomendo vocês usarem o clássico antigo, porque vai ser descontinuado provavelmente esse ano. Então já vai acostumando com o menu novo, não mexe nisso, tá? Você consegue ativar a verificação de 2 etapas, consegue ver as sessões que estão utilizando o seu login, os locais, as sessões que foram usadas o seu login. Aqui embaixo é onde você configura as notificações que você quer receber. Então você pode vir aqui, ó, caixa de entrada, que é o inbox aqui. Você quer receber um e-mail imediatamente quando você tem uma mensagem? Você quer receber uma notificação no seu telefone móvel, né, que você está utilizando o aplicativo? Você quer receber uma notificação no seu navegador? Então, geralmente eu deixo isso aqui aberto. Eu não seleciono e-mail, porque e-mail a gente vai ficar recebendo e-mail a cada mensagem recebida ali, vai lotar nossa caixa de e-mail desnecessariamente. A cada mensagem não, a cada novo lead criado ali, né, a cada nova chat aberto. Então eu não gosto de deixar. E aqui tem menções no chat, chamadas, e-mails recebidos, faturamento, tem diversos outros avisos, né? Então eu deixo aqui alguns nos e-mails, mas o telefone móvel e o navegador eu deixo todos habilitados porque eu quero saber tudo que está acontecendo dentro do meu CRM. Caso você não queira, quer desabilitar tudo, você tem também a opção do botãozinho aqui em cima, desabilitar notificações, ok? E aqui embaixo é sobre as integrações. Então, você quer receber notificação sobre uma integração que você fez com a N8N, com o Make, com alguma outra ferramenta que você utiliza, você também coloca aqui, né? Eu deixo tudo ativado porque eu gosto de saber quando teve um erro, aconteceu alguma coisa aí, eu gosto de estar por dentro. Depois você tem a configuração do trabalho, configuração de trabalho, que é onde você coloca o nome da empresa, o fuso horário que a sua empresa está localizada, né? Região, formato de data, formato de hora, moeda, né? Como você quer que os nomes apareçam, né? Primeiro nome, sobrenome, você consegue configurar tudo por aqui, tá bom? Verificação de 2 etapas também, que seja obrigatória para todo mundo, né, que utiliza, que está aqui dentro utilizando a sua empresa, né, os usuários. Você consegue cadastrar produto, ativar ou não o catálogo de produto, chats diretos, né? Então você consegue aqui proibir chat direto entre usuários, aí você consegue fazer algumas coisas aqui, tá? Capacidade de criar grupos de chat, ó, você deixa todo mundo aberto ou só o administrador, porque às vezes a equipe de SDR, a equipe de pré-vendas, de atendimento pode criar um grupinho só para eles trocarem mensagem ali, você também não, daí você não recebe, então o administrador não recebe. Você que vai ditar as configurações do jeito que você quer. Chat inbox, então isso aqui é uma seção, captura todas as mensagens, suas fontes, equipes, tal, tal, tal. Então, você quer que o chat inbox fique disponível aqui? Sim ou não? Você configura também. Tem gente que prefere que não, que deixe os leads soltos, porque às vezes você não vai usar ele como uma ferramenta tão conversacional, você vai usar mais para organizar os seus leads, então isso aqui é uma opção que daí depois fica a seu critério, tá? Eu deixo ativo porque a gente utiliza muito no WhatsApp aqui a fila de atendimento. E aqui embaixo é a parte visual, então, eu consigo esconder. Então, assim, ó, inbox de e-mail eu deixei oculto, porque eu não estou utilizando e-mail agora, então ele não aparece aqui. Mas se eu vier aqui e colocar o olhinho e salvar, a partir de agora, ele atualizou, ele vai começar, ele vai aparecer aqui, ó, inbox de e-mail. Entendeu? Então é aqui que eu faço o que eu quero que apareça, o que eu quero que não apareça, se eu uso ou se eu não uso aqui na minha barra lateral, até para não poluir, tá? Então, eu consigo por aqui também que eu fixo esses funis aqui embaixo. Então, os funis você consegue acessar por aqui, né? Funis de venda, ou você faz os atalhos aqui. Então, ó, eu quero fixar funil de teste, eu venho aqui e fixo. Quero fixar IA teste, eu venho aqui e fixo. Se não, eu deixo desoculto, eu só consigo acessar por aqui e não aqui no atalho para não ficar uma lista também gigante aqui de opções. Calendário eu posso ocultar se as pessoas não utilizam. Listas eu posso ocultar, né? Ou ocultar algumas listas. Então aqui você vai fazer a sua gestão do jeito que você acredita que é necessário, tá? Relatório você pode ocultar ali da barra lateral, automações, tudo isso, tá bom? Então é aqui que você faz. Fazer o download aqui de arquivos, backups, né? E excluir arquivos, regras para exclusão de arquivos, para não pesar muito aí o seu banco de dados, então é tudo aqui nas configurações de trabalho. Aqui nas configurações de chat,
você tem algumas opções sobre as conversas, sobre os chats que são abertos. Então, rastrear links, né, pelo WhatsApp Business. Então, quem utiliza a API oficial tem já o rastreio aqui nativo. Então, quando você habilita, ele começa a rastrear o que vem de anúncio, de onde veio, ele recebe todas as informações de forma automática. Mostrar nome do remetente de chat. Então, o que é isso aqui? Quando você tem mais de um usuário, se você habilitar, e isso só pelo WhatsApp Business, né, pela API oficial você consegue, quando você habilita, aparece lá a mensagem como se fosse meu nome, Cal Zanqueta que enviou. Se foi a atendente Juliana, se ela está usando o usuário da Juliana, vai aparecer Juliana que enviou aquela mensagem, aparece ali uma marcaçãozinha com o nome da pessoa que está interagindo naquele momento. Eu deixo desativado porque só eu que utilizo aqui. NPS, a nota de NPS você também consegue habilitar aqui. Quando você habilita a nota de NPS, você já coloca aqui a regra que você quer. Então, toda conversa fechada, igual eu ensinei a fechar, você fechou a conversa, ele já manda uma pesquisa de NPS, né, que é a nota ali de promotor ou detrator da sua marca. Então, a pessoa vai avaliar aquele atendimento numa nota de 0 a 10 e você consegue depois medir isso dentro do seu dashboard, tá? E iniciar conversas, né? Quando a regra de quando você começa uma nova conversa, sim ou não, né? Então, aqui, iniciando conversas, é a regra para iniciar uma nova conversa, abrir um novo chat, um novo lead. Então, quando você gostaria de começar uma nova conversa, ó, adicione ao perfil existente, não importa se ele está na etapa ativa ou desativada. Então, o que é isso? Quando eu dei como ganho, tudo que é ganho ou perdido, ele é considerado uma conversa inativa, é um lead inativo. E daí, quando esse lead mandar mensagem de novo, ele vai adicionar aquela conversa naquele perfil que está lá, que está no perdido ou no inativo. Você não vai ver esse lead sendo criado novamente no seu Kanban. Então ele vai receber lá no inbox o chat, vai aparecer aquela conversa disponível para você, só que aquele lead ele vai continuar lá inativo. Então para você trazer ele de volta para o seu funil, ou você cria um lead novo e vincula aquele número, ou você arrasta ele, tira ele de perdido ou de ganho e volta ele para o início do funil, tá bom? Você pode colocar aqui, ó, criar um novo perfil de lead e adicione no local. Então, quando você coloca aqui, toda vez que você deu como ganho, a pessoa mandou uma mensagem nova e fechou a conversa, a pessoa mandou uma mensagem nova, ela cria um lead novo. Tá? Isso para quando tem produtos, você vende várias vezes para a mesma pessoa, é interessante deixar isso configurado, tá bom? Mas basicamente é aqui que você faz toda essa configuração. Daí você tem configurações de e-mail, a parte de faturamento você não utiliza, porque quem faz essa gestão do faturamento quando é fechado com um parceiro como a Growfee, nós fazemos isso para você. Tá? Se você vem aqui e paga a ferramenta direto por aqui, renova ela direto por aqui, você não tem acesso a alguns benefícios que é fechar com um parceiro, mês grátis, mês de bônus, esse tipo de coisa, tá bom? Então isso aqui geralmente a gente, quando é fechado diretamente com um parceiro, você não utiliza isso. Aqui você também faz a gestão dos usuários. Então aqui no caso eu tenho 2 usuários, né? Um usuário de teste e um usuário administrador que é o meu. Então aqui, quando é usuário de teste, você consegue ainda limitar o acesso dele para várias coisas. Então, lead, ele pode criar o lead? Sim ou não? Não. Então aqui ó, tem a primeira bolinha negado, a segunda bolinha se ele for responsável, né, quando ele está atribuído para aquela pessoa, para aquele usuário. A terceira bolinha é acesso à equipe inteira, você dá acesso para toda a equipe, né, os leads de toda a equipe. E a última verdinha aqui é permitido tudo. Então você permite ele criar, ele ver, ele editar, ele excluir, ele exportar. O que eu gosto geralmente, quando é um usuário que é atendente e tal, eu não gosto de deixar ele liberado para excluir os leads, porque isso aqui pode camuflar o atendimento dele. Então, às vezes, ele não lidou com o lead da maneira correta. É mais fácil ir lá deletar, sumir com o histórico daquilo lá, que você não vai ficar sabendo. Então, eu gosto de limitar um pouco aqui, dependendo do nível da pessoa que está trabalhando com a gente. E exportar também eu não gosto, da pessoa ir lá conseguir exportar uma planilha com todos os leads. Então, geralmente, eu bloqueio exportação de contato, empresas, produtos, por aí vai, tá bom? E aqui para baixo também você tem diversas outras opções que daí você navegando e vendo aqui o que é interessante para você ou não fazer essa gestão e permitir que o seu funcionário tenha acesso. Aqui mais para baixo você tem as configurações da IA, eu não utilizo hoje, né? Deixo só aqui essa parte de Copilot e sugestão de IA, mas eu não deixo outras coisas como agente, eu não utilizo. Fonte de conhecimento aqui dentro da IA também são as fontes, né, de conhecimento para a IA se basear e pesquisar ali quando ela vai responder, eu não utilizo. E basicamente é isso que a gente tem dentro de configurações.